Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi, está iniciando agora o bate-papo de abertura aqui do nosso site. Agora são 10 horas e 7 minutos, sejam todos muito bem-vindos. Como de costume, a gente dá uma olhadinha como fechou o mercado ontem aqui no Brasil, os índices americanos, o dólar. Com isso a gente tem uma ideia do que esperar para hoje, a gente já pode observar esse começo de pregão de hoje também, e com isso ter ainda uma melhor ideia do que esperar para esse pregão. Enquanto a gente faz esses estudos, quem está nos assistindo ao vivo pode participar através do envio de mensagens e então solicitar que a gente dê mais atenção a um ou outro papel, aqueles que mais interessam vocês. Então, deixa eu confirmar só que o áudio está tudo certo, então vamos começar com o índice Bovespa, como de costume. O índice Bovespa ontem deu continuidade ao movimento de alta de anteontem, num processo de movimento de contração meio errático, ruim de operar, difícil de antecipar para onde o mercado vai no próximo pregão. Né? E ele chegou a demonstrar bastante força ao longo do pregão, indo para cima da máxima aqui do dia 12. Né? Se tivesse fechado acima dessa máxima, o mercado ficaria com um aspecto bem mais direcional em busca do topo de outubro. Mas a gente sofreu uma forte pressão vendedora no finalzinho do pregão e o mercado devolveu esse ganho e fechou, não todo, né? Mas parte desse ganho fechou abaixo desse topo. Então, o viés do pregão de hoje era bem inexistente, podemos assim dizer. A abertura, por enquanto, se dá de uma forma bastante morna. A gente tem uma alta agora de 0,27. No mini índice, então, esse foi um movimento que nós tivemos ontem. A gente pode dizer que a gente teve um rompimento e esse rompimento se mostrou falso. Rompimento falso geralmente leva o mercado a um movimento na direção contrária da tentativa de rompimento, portanto, nesse caso para baixo, até a próxima estrutura próxima e relevante. Então, nesse caso, isso ou seria esses topos aqui, que detonaram este movimento, né? Esses topos rompidos, ou esse patamar aqui embaixo. Aparentemente, pela forma como o futuro abriu e está se comportando, o mercado entendeu esse aqui como um patamar de suporte, e essa correção já deve ter se encerrado. Então, o mercado hoje abriu um gapzinho de baixa, testou a resistência anterior aqui do dia 13 e 16 que foi rompida como suporte e voltou a passar para cima da linha d'água, agora opera em recuperação. Mas a gente não teve aí um cenário muito claro, tá, para a operação. Não diria que esta aqui é uma barra elefante e também não teve enquadramento em cenário de rompimento de linha d'água. Primeiro porque não houve gap, né? E segundo porque o mesmo candle que apareceu abaixo da linha d'água fecha em cima da linha d'água. Então isso não é necessariamente não se enquadra dentro do setup que a gente opera. Tá? Então o mercado vem apresentando um movimentozinho de alta e agora a gente vai brigar com a média móvel de 21 períodos. Tá? Se a média for rompida, provavelmente a gente volta para a máxima de ontem. O mais próximo que a gente tem aqui de um setup, dentro dos modelos que a gente segue, tá, seria um primeiro movimento. E para isso a gente necessitaria da marcação de um topo, uma correção que não viesse abaixo da linha d'água, tá, seguida do rompimento desse topo. Né? Esse seria até o que a gente chamaria de um primeiro movimento exótico pela abertura e pela direção que os preços foram. No mercado americano, ontem a gente teve o acionamento de um engolfo de alta, tanto no gráfico do Dow Jones quanto no gráfico do S&P 500 futuro. O mercado chegou a produzir um movimento de alta, mas encontrou essa grande quantidade de médias. A gente está olhando agora o gráfico do futuro do S&P 500, e essas médias deram uma segurada no preço, apesar delas estarem, no geral, com uma leve inclinação altista. Então ontem a gente teve um candle de indecisão, mas provavelmente isso vai apenas pausar esse movimento de alta. Talvez a gente tenha uma contraçãozinha aqui de curtíssimo prazo, depois o mercado americano provavelmente vai conseguir romper essas médias e prosseguir no movimento de alta que teria como objetivo o seu topo histórico,
tanto aqui no gráfico do S&P 500 futuro, quanto no gráfico do índice Dow Jones. O gráfico do S&P 500 futuro que a gente está olhando aqui, ele já opera. E ele opera numa pequena alta, nada significativo, tá? O que é positivo. Olhando o intraday do S&P 500 futuro, a gente consegue estabelecer um suporte significativo, importante, em torno aqui dos 2.043, onde também está passando a média móvel de 200. A gente teve estreitamento de bandas de abertura, importante junto do teste dessa média. Isso provavelmente vai ser capaz de catapultar os preços, né, de volta para a máxima de ontem, onde a gente pode agora dizer que nós temos resistência. Vou apagar essa linha aqui. Eu trago a resistência para cá. Tá? Então, o viés do intraday do mercado americano é altista. O dólar segue com leve viés baixista, mas operando dentro de uma congestão, ficando rente ao suporte dessa congestão, então mantendo topos cada vez mais baixos, o que estabelece viés baixista junto com as médias apontadas para baixo, mas ainda não conseguiu gerar um sinal para trade do ponto de vista de swing trade. A gente precisa ou do rompimento deste suporte aqui, ou o rompimento dessas máximas. Só que conforme o tempo vai passando e o mercado vai ficando cada vez mais próximo desse suporte, tá, vai começando a se tornar mais relevante a resistência mais próxima, aqui mais próximo do suporte. Então, considerando que a média já está abaixo desse topinho, a gente pode considerar que esse topinho aqui que se desenhou ao longo dessa semana, do final da semana passada para o começo da semana, já pode ser considerado um ponto interessante até para rompimento. Se o mercado romper aqui, a gente pode entender um pivôzinho de alta. E o dólar pode se comportar nesse movimento aqui, mais ou menos como uma cunha. O mercado tenta um movimento de queda, mas não consegue a amplitude dos movimentos de queda. No momento que o mercado rompe a LTB, coisa que já aconteceu, e faz um zigue-zague ascendente, fazendo um pivô de alta, daí a gente teríamos uma sinalização altista significativa. Então, pouco a pouco, o dólar começa a também gerar um cenário um pouquinho mais amigável a um movimento de alta. No intraday, o ponto crítico de resistência do dólar é exatamente aquele ponto que a gente identificou como a cabeça de um hipotético pivôzinho de alta, na faixa dos 3.870. Desde o teste que a gente teve esse patamar no dia 16, do novo teste, o dólar vem fazendo um movimento de queda, tem um viésinho baixista. Ontem ficou um pouco mais lateral, definiu uma resistência intermediária aqui em 3.841. Tá? Abre abaixo desse patamar, abaixo da linha d'água, está testando o fundo de ontem. Daria para dizer, tá, que nós tivemos um primeiro movimento. Primeira hora, movimentação lateral, e este candle aqui fecha a mais de 10 pontos da mínima aqui. Então, a mínima 3.812. Então, 3.810,50, se fechar nesse ponto, já executa. Então, fechou no limite ali para executar a operação, 3.810,50, pelo método Leandro, de uma forma objetiva, né, o dólar gerou venda por rompimento de primeiro movimento. Eu não me animo muito com esse rompimento. Eu preferiria ver o dólar marcar um topo aqui em cima desse, um fundo em cima desse fundo anterior, respirar um pouquinho e daí romper. Eu trabalharia aí um breakout mais do que o rompimento desse primeiro movimento. De qualquer forma, o dólar já sinaliza um viés mais baixista para o pregão de hoje, que se intensificaria, que ganharia força no rompimento da mínima de ontem. Ok? Então eu respondi aqui, várias perguntas chegaram exatamente sobre o dólar, né? Se havia gerado o trade de primeiro movimento pelo método Leandro. Gerou. Legal, então vamos agora dar atenção às mensagens aí de vocês. Vamos interagir um pouco. O Henrique diz: bom dia, estou querendo entrar na Natura. Qual o melhor ponto de start, stop e alvo? Operando no curto prazo do modelo Busy de Swing. Beleza, foi bem específico. Tá? Inclusive, no farol de ontem,
eu esqueci de falar sobre Natura. Estava na minha lista e eu não sei o que eu fiz, eu pulei o papel. Não teve muitos papéis a serem comentados, justamente num dia de comentários escassos, eu esqueci de falar de Natura, que é um gráfico que ficou interessante. Por que Natura está interessante? Primeiro, porque Natura rompeu uma formação bem simétrica de ombro, cabeça, ombro invertido. Rompeu no dia 3. Tá? Foi até a média móvel de 200, um movimento bem curtinho, e fez um recuo. Esse recuo, né, tem características de pullback. Perceba que o volume foi bem menor. Okay. Então, ao longo do movimento de queda, a gente pode perceber uma diminuição do volume. Então, isso é positivo para um pullback. Como a gente teve um pequeno zigue-zague nesse movimento, a gente teve um pullback até o momento, uma característica de contração. Nesse cenário, minha experiência me diz que a melhor forma de atuar para entender o final do processo de pullback, portanto, a abertura de posições a favor do rompimento, tá? Que não seja o rompimento em si, se dá no rompimento da LTB de curto prazo. Tá? Rompimento de média, rompimento de LTB, no meu modelo, eu sempre opero na base da confirmação. Então, ontem, a Natura conseguiu romper a LTB. Tá? Eu não compro ontem, eu compro hoje, se Natura conseguir operar acima da máxima de ontem. Então, esse seria o meu start, a superação da máxima de ontem. Esse start ainda não foi acionado. Esse sinal de Natura, ele é reforçado até pelo fato de ter tido um gap. Percebe que a gente tem um gap, o volume foi maior, então isso aqui também seria um cenário de gap de fuga, que tem exatamente o mesmo procedimento para entrar, opera na superação da máxima. De forma geral, tá, para um cenário de gap de fuga, eu posso usar a mínima do candle que fez o gap como stop. Mas nesse caso específico, eu realmente acho que esse stop seria um pouco curto demais, perigoso, né, e o mínimo que eu trabalharia seria essa formação de fundo aqui. Então o stop deveria ficar abaixo da mínima de 23,25. Sendo absolutamente fiel ao meu modelo, na verdade, como isso aqui é uma entrada de pullback, eu ainda usaria o stop de rompimento. Seria o stop mais seguro. O stop de rompimento ficaria abaixo da mínima do dia 3. Tá? Então, abaixo de 22,94, que seria com certeza o stop mais seguro, porque a gente teria inclusive um número redondo ali para nos proteger. A volatilidade de Natura está em 45, 10% é 4,5. O stop de 6%, que seria o stop até a mínima da barra que rompeu, não fica muito fora não. Tá? Então é um stop ok, não é nenhum stop absurdo, longe demais. Okay. Uma vez tendo entrado na posição, tá, pela superação da máxima de ontem, eu calcularia um ganho de 4,56%, porque isso é 10% da volatilidade atual. Portanto, se eu entrar, vamos botar em 24,60, o meu alvo seria 25,72 nas proximidades da cabeça do pullback, em cima aqui da média móvel de 200. Esse seria o trade. Poderia tentar carregar? Poderia tentar carregar em busca aqui dos 29, que seria o alvo do ombro, cabeça, ombro? Poderia. O ideal seria tentar carregar essa posição pela média móvel de 9. Ok? Então, deu para dar uma boa estudada nesse papel. O Max diz, pode dar uma olhada em Gerdau, esse gap de hoje pode ser um gap de fuga? Pode vir a ser um gap de fuga, sim. Tá? Ele quebra o movimento terciário de baixa no seu aparecimento. Tá? Para que isso venha a se transformar num cenário de compra de swing trade dentro da minha visão de mercado, o fechamento de hoje tem que se dar acima da média móvel de 21 períodos e com um volume bom. Tá? Por enquanto é uma operação muito perigosa. Em Gerdau houve dentro do meu modelo uma venda a partir do rompimento do dia 12.
essa venda já teria alcançado o alvo, teve uma queda de quase 9%, foi uns 8% de queda desde da venda. Outro papel fez esse movimento de alta significativo, mas que não conseguiu romper a resistência dos fundos anteriores e hoje o mercado está se encaminhando para esse rompimento. Tá? Se eu já não encerrei a operação ontem, pelo fato de ter batido meu ponto de entrada, o que não é usual da minha parte, o encerramento dessa operação em Gerdau se deu na abertura. Tá? Você poderia pensar em venda, inclusive, em Gerdau, dependendo de como ela se comportar no intraday. Por enquanto, a melhor sinalização nesse sentido seria rompendo a linha d'água para baixo, o que, ok, concordo, no momento não parece muito provável. O Zé Henrique pede para a gente voltar a falar aqui de Natura, ele pergunta o seguinte. Bismundia, no caso da Natura, quem entrou no rompimento não teria que ter estopado pelo tempo? Como você carrega stop pelo tempo ou por ser ID, você carrega pela média móvel de 9? Agora eu me perdi. ID é intraday, talvez? Bom, eu atualmente, nas minhas operações de gráfico diário, tá, de swing trade, eu não uso stop no tempo, tá, Henrique? Essa é uma característica do método Leandro. E isso é algo que me parece, inclusive, interessante, sim, ter um stop no tempo, tá? Eu ainda não incorporei isso de uma forma objetiva dentro da forma que eu opero. Mas eu não acho que em Natura exista necessidade de um stop no tempo aqui. Porque o papel está desenhando um movimento que eu conheço. E eu sair agora é sair antes de deixar o papel evoluir. Tá? Na verdade, pelo método, se você está considerando o método Leandro, que tem stop no tempo, é bom entender que a operação que foi feita e foi passada, ela alcançou o alvo. Tá? Que foi curto por conta da volatilidade, e depois a gente encerrou no 0 a 0. Foi uma operação de um dia e meio. A gente ficou de fora. Até a reentrada, que estamos posicionados de novo no método Leandro, no dia 11. Então, considerando o stop no tempo, tá? Eu considero, se a gente fez a entrada no final desse pregão, eu considero a partir do próximo a contagem. A gente está no 5º pregão. Então tem mais 5 pregões para o papel evoluir. Tá? Então eu não uso no gráfico diário o stop no tempo. No intraday é a própria média móvel de 9. No gráfico diário é caso a caso. October diz, Bizi, pode comentar os em Minas, abriu com um gap de mais de 12%, estopou minha venda. De fato, pessoal, aqui em Minas a gente tem hoje um Monster Gap. O papel sinalizou queda ontem e hoje ignorou completamente essa queda e abriu em alta. Isso é uma sinalização, era um sinal raro, vem acontecendo com mais frequência. Tá? A venda de Usiminas, dentro do modelo que eu trabalho, se deu entre 2,56 e 2,54. Tá? Então a gente não chega a estar tomando esses 12% na cabeça, né? Os 13%. Mas realmente o papel transitou acima aqui dos 2,74, que eu estaria utilizando como stop. Tá? Bom, o que a gente pode fazer em relação aos Minas? Considerando que houve um Monster Gap, a técnica que eu utilizo para operar Monster Gap não é a mais arrojada, que seria a compra já da abertura. Não, eu espero o primeiro candle de 15 minutos fechar e havendo superação da máxima, ou seja, nesse caso a favor do gap,
eu busco a operação na ponta compradora que eu estou abaixo da mínima. Tá? Essa é a entrada. Fora isso, no momento não teria o que fazer. Tá? Isso aqui não é venda. A segunda alternativa é esperar a formação de um primeiro movimento. E esse primeiro movimento, tá, na minha leitura, poderia, nesse caso, ser operado tanto para compra quanto para venda. Poderia ser operado para venda porque a distância para a média móvel de 20 períodos vai ser muito significativa. Okay. Realmente foi um movimento bizarro. Que não está isolado nos em Minas, né? O setor de siderurgia está puxando. A CSNA também abriu num baita gap. Não diria que é um monster gap, tá? Porque o candle de ontem não foi um candle de força. E a Gerdau não foi um monster gap porque o candle de ontem já foi de alta. Mas todos os papéis estão mostrando uma alta significativa na abertura. Thunder, tu pediu os em Minas, já respondemos. Vamos dar uma olhada na Petrobras. Petrobras está tentando romper a máxima de ontem, abrindo bandas. Isso pode ser sinalização de um movimento de alta importante. Só que, duas coisas, eu não gosto de operar rompimento logo na abertura. Isso é um rompimento logo na abertura. Para eu motivar a operar esse rompimento, teria que ter bastante volume. E o volume da Petrobras, por enquanto, está um pouco baixo. Então, considero que seria melhor aqui aguardar realmente a formação de um primeiro movimento. Na PTR3 é o mesmo caso. Pacheco diz, por favor, poderia analisar a BRML3? Podemos falar em tendência secundária de alta nela já? Obrigado. Tu ainda diz, Biz, você não considera que assim como a média móvel de 9, a média móvel de 200 funciona melhor no modo exponencial? Olha a BRML3, por exemplo, você tem estudos sobre isso? Nenhum estudo que eu possa dizer assim, cara, não, isso é uma certeza. Ora, assim, em relação a usar médias aritméticas ou médias exponenciais, dá mais ou menos na mesma. Ora, as exponenciais funcionam melhor como suporte ou resistência, ora as aritméticas. Uma hora um papel está respeitando melhor uma média, a hora está respeitando melhor a outra. Se tu usar sempre a mesma, na média tu vai ter um resultado satisfatório. Se tu ficar trocando de média para média, talvez tu pegue o pior momento de ambas as médias, entende? Eu prefiro as aritméticas porque elas são um pouco mais lentas na virada. Tá? De forma que, quando elas viram, eu tenho mais certeza que o mercado realmente virou o viés. É isso. Como a média móvel de 9 é uma média que eu uso muito para stop, para movimentos rápidos de mercado, tá? Ela me parece funcionar melhor no seu formato exponencial. Tá? Eu uso ela no seu formato exponencial. Mas a diferença também não é significativa. Tá? E quanto menor é a periodicidade da média, tá, menor vai ser a diferença de posicionamento. Tá? Então a média móvel de 9 exponencial e a aritmética é muito próxima. Já a média móvel de 200, a aritmética exponencial, a diferença é bem significativa às vezes. BRML, até me perdi agora na pergunta. Já podemos falar em tendência secundária de alta? Sim, sem sombra de dúvida, bastante tempo. A gente pode falar disso, na minha opinião, desde o dia 7 de outubro, 8 de outubro. Tá? Só que isso poderia estar inserido dentro de um retângulo, isso poderia evoluir para um retângulo. Com o rompimento que nós tivemos no dia 13, ficou sacramentado que a tendência realmente é alta, não tem nem chance mais de ser uma tendência lateral. Então, uma tendência de alta, sim. Tá? Quando houver uma correção do papel, a gente vai ter suporte aqui entre 12,80 e 12,60.
E essa correção provavelmente vai ser interessante para posicionamento. BRML hoje pode gerar rompimento de linha d'água para baixo, que eu não acho que vai acontecer, e pode gerar trade na ponta compradora se romper a máxima de ontem, em especial se conseguir romper isso associado com o primeiro movimento. Daí vai ficar bem interessante. A gente está mencionando que a Natura superou a máxima de ontem. De fato, então, gera sinal de entrada pelo método Busy. Embraer, pessoal, ontem basicamente alcançou a resistência do topo anterior, tá? E hoje está se encaminhando para um rompimento de linha d'água aqui, ó. Se Embraer romper a linha d'água e confirmar o rompimento, tá? E claro, romper com um volumezinho legal, está bem no início agora, a gente pode pensar em venda para Embraer. Tá? Só que é uma venda restrita ao intraday. Tá? Embraer está com uma cara de alta num prazo maior. Ela provavelmente vai congestionar um pouquinho, depois romper essa resistência e dar seguimento ao movimento de alta. Rogério pergunta, Bis, uma venda em CSNA 3 para fechamento de gap seria arriscado? Absolutamente. Não pense em vender setor cirurgia. Tá? Não pense em vender setor cirurgia. Para tu vender setor cirurgia, teria que ter formação de um primeiro movimento rompido para baixo. A gente não está tendo isso. Tá? Ou o papel desenhar um movimento que desde a abertura, desde o candle que tu consegue ver, ele cria uma amplitude grande e dê um sinal de reversão depois das 11h30 da manhã. Max da pergunta, uma eventual compra de swing trade em CSNA rompendo 5,50. É possível sim, tá? Me incomoda a resistência de setembro em 5,85, mas dependendo da forma como fechar hoje e como for o volume, acho que dá até para ignorar essa resistência, fazer a operação e torcer que o mercado consiga romper ela. Então, entendendo algo mais ou menos assim. Percebam que igual segue caindo, né? Gerdau foi para cima e igual segue caindo. Fernando pede para a gente dar uma olhada em Ether 3. Ether 3 começa a ficar interessante, porque não quis corrigir além da retração de 0,382 e há correção no tempo suficiente agora para a média ter chegado próxima do preço. Mas a média ainda não tocou o preço. Tá? Então ainda não vejo um sinal significativo de entrada. O sinal mínimo que exigiria de Eternity seria o rompimento dessa consolidação, que tem resistência entre 2,35 e 2,36. Rompimento aqui poderia ser o argumento para uma entrada, inclusive desconsiderando a resistência de 2,50, tendo essa como um alvo de curto prazo, daí torceríamos para que ela viesse a ser rompida. Mas a tendência é de alta, tá? E provavelmente vai continuar a tendência de alta, para no mínimo buscar a média móvel de 200 aí do gráfico diário.
Só um pouquinho. Estou ajustando aqui. Que inferno, ó. O Profit não quer ficar do jeito que eu quero. Ok, agora sim. Bom, continuando. Ó, o índice está conseguindo romper a média móvel de 21 períodos. Não fez ainda o primeiro movimento, mas tem boas chances de prosseguir nesse movimento de alta até o topo de ontem. João diz, bom dia, Vitor, tudo bem? A Itaú fez um candle feio ontem, mas hoje abriu com um gap. Poderia analisar, por favor? Abraço, obrigado. Então, Itaú realmente tentou o rompimento dessa resistência intermediária aqui por volta dos 28,70, 28,80 e não conseguiu, fechou no candle feio. Isso dificultou um pouco o entendimento de rompimento, porque na minha leitura agora, um rompimento deve ter um candle fechando acima da máxima de ontem. Tá? Não há venda em Itaú aqui, mesmo que a mínima de ontem venha a ser perdida. Não acho que seja uma venda de swing trade, a gente pode tentar trabalhar no intraday, mas não em swing trade. É um papel que está com toda a cara que vai conseguir romper essa resistência e vai buscar os 30 com 30. Mas a gente não tem ainda esse sinal. E vai se tornando um cenário não tão interessante, porque a distância agora, que é exigido um fechamento aqui, né, a distância até a resistência não é tão significativa. Seria, sei lá, 3,3% com sorte, que fica já um pouco abaixo até de 10% da média da volatilidade histórica. No intraday, o movimento de ontem serviu para limpar essa zona turbulenta. Então agora, eu posso fazer o seguinte. Aqui está a resistência. Aqui está a linha d'água. E aqui está o suporte. Tá? É isso que a gente tem que focar. Não vejo espaço para day trades no momento. Tá? Itaú. Fica interessante no rompimento desse topo. Ou no rompimento desse fundo aqui. Desse suporte. Do gap de ontem. O Bradesco também está tentando romper a resistência e provavelmente vai romper a resistência. O intraday Bradesco só se mostra mais forte. Acho que a gente poderia se focar assim. Mas por enquanto não gera um trade. Banco do Brasil também não. Inês, vale venda em Marco Polo para day trade na apenas 2,24? Inês, não sou muito fã de vender papéis de valor muito baixo. Abaixo de 2,24. Não vejo nada muito significativo para venda aí. Tá? E evita operar papéis intraday que tem essa característica de movimentação. É muito difícil. Cada centavo é significativo, tem fila para entrar, fila para sair. Se tu quer entrar rápido, sai rápido, tu acaba
pulando 1 centavo, que é um valor significativo. É uma droga. Tá? Marco Polo tem jeito de cair? Tem. Qual seria o alvo? O fundo em 2,20, 2,19. 2,20. Mas não vejo um argumento para entrada a partir do preço atual. Muito bem, são 10h40, deu para discutir um pouquinho a situação do mercado. Eu vou finalizando o bate-papo de abertura por aqui. Hoje é quarta, né? É quarta. Então, aproveito para avisar que amanhã nós não teremos transmissões aqui na Lenda do Stormer. Nem amanhã. Oi? Então, amanhã e sexta nós não teremos transmissões. Sexta-feira é feriado na Bolsa, né? Dia da Consciência Negra, se eu não me engano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ter certeza. Eu tenho uma lista dos feriados. Então, dia 20, sexta-feira, é feriado. Tá, então, a gente vai faltar só na quinta-feira. Então, a gente não vai poder estar presente. Mas hoje à noite tem um hangout, tá, sobre robotização de estratégias. Com o Stormer e com o Rafael da Meta Robôs. Interessante participar. Deixa eu abrir aqui o site. Meta Robôs. Deve ter aí no site. Então vem aqui em metarobôs.com. O hangout vai ser hoje, tá? Às 7h30 da noite. A partir das 7h30 da noite. Então se inscrevam. Vai ser com o Stormer, que há muito tempo vem lidando com robotização de estratégias, né? E isso tudo agora deu um salto em qualidade com a vinda para o Brasil do MetaTrader. E o Rafael também é uma pessoa que tem experiência nisso a longa data. Tá? Então, fica o convite aí. Hoje, as nossas transmissões seguem dentro da normalidade. Amanhã nós não teremos também farol, pessoal. Então, nós nos veremos de novo na segunda-feira. Daí já também com o Vlad, que volta de férias finalmente. Feito? Então, um bom pregão a todos. Às 11h15 a gente começa a nova transmissão da LS Live. Tá lá.